relações de poder na sociedade em que os homens são privilegiados. Né? A gente ia rodar aqui um vídeo, infelizmente não vai ter como, mas a gente vai compartilhar esse vídeo com vocês na nossa intranet, que é uma campanha que foi realizada pelo Google, né, onde fala que só podia ser mulher. Não sei se, né, todos já assistiram esse vídeo, mas esse vídeo, ele traz essa reflexão, onde, né, as mulheres foram as idealizadoras de salva-vidas, painéis de energia solar, da tecnologia por trás do GPS. Então, tudo isso que tem em comum é que todos esses elementos foram criados por mulheres. Né? Então, esse é o nosso intuito, né? Agir no combate à desigualdade, né, para a gente refletir sobre essa questão. E a gente até trouxe aqui uma convidada super especial para o nosso Cafétec, mas antes eu quero trazer aqui uma reflexão, né? Que essas mulheres, elas sempre existiram, inovaram, contribuíram para o desenvolvimento da área da computação e tecnologia, embora nem sempre tivessem o mesmo reconhecimento que os seus colegas homens. Então, infelizmente, existe sim uma baixa representatividade feminina em carreiras vinculadas à área de exatas, as quais envolvem ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Para se ter uma noção, nos cursos superiores de tecnologia e engenharia, por exemplo, cerca de 30% dos alunos matriculados, apenas 30% são mulheres. Esse é um dado, né, do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Então, isso leva a uma crise de diversidade na área de tecnologia da informação no que se refere a gênero. Então, para uma visão macro e com o intuito de motivar as mulheres, né, quero aqui convidar a Adriana Madiolo, ela que é engenheira de produção pela Universidade Federal de São Carlos, pós-graduada pela FGV de São Paulo, com certificação em liderança executiva, e hoje ela exerce o cargo de diretora de vendas de serviços da Oracle Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, referência no gerenciamento de banco de dados e servidores para empresas, escolas e governos, incluindo dos Estados Unidos, né? É uma empresa que também atua na infraestrutura de servidores, na nuvem e na área de inteligência artificial. Adriana, seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Fica à vontade aí para falar um pouco da sua área de atuação e um pouco mais sobre você. Tá ótimo. Todos me escutam bem, gente? Sim. Bom, obrigada. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei bastante feliz e honrada, e confesso que é um tema, óbvio, super importante, super relevante, e a minha alegria em poder realmente ter esse espaço para a gente conversar e contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha visão, ele é justamente porque a gente está realmente discutindo o tema, né? Então, isso é muito positivo. Eu vou contar um pouquinho aqui dessa história, e aí eu parabenizo a todos vocês, assim, pela iniciativa, pelo evento, por estarmos tendo essa conversa, que é extremamente relevante. Enfim, eu quero aqui também, estou de coração aberto, a ideia é que seja um bate-papo super tranquilo, eu gostaria muito de poder também interagir com todos vocês, e que seja uma coisa leve, gostosa, e que a gente possa realmente compartilhar essas experiências, tá? Então, acho que esse é acima de tudo. Bom, enfim, mas aí me apresentando um pouco, né, então eu trabalho aqui há quase 17, na verdade agora há quase 18 anos na Oracle, Brasil, e, enfim, e se for pensar um pouquinho na minha trajetória, né, e pegar um pouquinho dessa história, eu acho que eu sempre vivi muito nesse ambiente masculino e machista desde sempre, né, então eu sou nascida em São Carlos, no interior de São Paulo, enfim, de uma família também descendente de imigrantes e uma série de coisas, descendentes de imigrantes italianos que vinha de uma determinada cultura, e eu desde sempre acho que eu tive uma imagem muito forte. Eu perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, e eu tive uma visão muito forte de uma mulher muito forte dentro de casa, que era minha mãe, e que ficou viúva com 26 anos, e teve que criar 3 filhos. Meu irmão tinha 5, eu tinha 3 anos, e minha irmã tinha 1 ano de idade. Então, a hora que a gente se viu naquela situação bastante difícil, né, então eu acho que eu sempre me guiei muito, e eu tenho essa referência muito forte da minha mãe, uma mulher forte dentro de casa. Então, eu olhava para isso e eu falava assim,
quando eu crescer eu quero ser forte igual, quando eu crescer eu quero ter essa postura, quando eu crescer eu quero ser alguém. E um dos valores, a gente, enfim, teve bastante dificuldade financeira naquele momento, e uma das coisas bastante fortes que a gente tinha, que minha mãe falava muito, era assim, estudem, porque é isso que vocês vão ter no futuro, é isso que vocês vão ser, essa é a herança de vocês. E a gente estudou a vida inteira, tanto eu quanto meus irmãos, nós estudamos a vida inteira em escola pública, e a gente enfrentou esse desafio muito forte de ter que estudar muito e ter que desafiar e passar na universidade também pública, e uma série de coisas. E eu acabei optando por essa, eu acho que um pouco dessa força, essa imagem que eu queria ter, eu falei assim, não, eu quero seguir uma carreira de homem. É engraçado, né? Eu acho que eu tinha uma coisa muito forte, que eu queria ser forte, então eu achava que tinha que ter uma carreira de homem para poder ser forte, para poder representar tudo isso. E também tinha um pouco mais de facilidade, obviamente, com a questão das exatas, então eu acabei optando por estudar engenharia de produção materiais, sempre me dediquei bastante a isso, sempre estudei com o público, na verdade, toda a minha turma, muito masculina, nós éramos em 7 mulheres só dentro da turma de engenharia, e o tempo todo com os vários homens, enfim. E eu acho que um ponto importante era que eu olhava para tudo isso e eu não me sentia diferente, né? Eu só olhava e falava assim, são homens, mas, ok, em nenhum momento eu me senti, me coloquei numa posição inferiorizada, a única coisa que eu realmente sempre estudei muito, então eu tinha uma coisa muito forte de que eu tinha que ser a primeira, que eu tinha que ser a melhor, que eu tinha que ser tudo, assim, a mais, enfim, desde que comecei a fazer vários estágios antes até vir para a Oracle, né? E no momento que eu entrei e acabei optando, enfim, acabei fazendo uns estágios anteriores dentro de fábrica, imagina, da engenharia de produção, e eu lembro certinho um dos estágios que eu estava fazendo em Joinville, Santa Catarina, e eu lembro que eu descia na fábrica, porque eu trabalhava com controle estatístico de processo, e a produtividade da fábrica começava a baixar. E aí meu gerente, um belo dia, ele me proibiu de descer na fábrica, né? E aquilo me marcou profundamente. Eu acho que foi um marco importante, porque eu falava assim, olha, quer dizer, e eu não podia baixar, descer na fábrica, fui proibida de exercer o meu trabalho, que era, na verdade, fazer controle, fazer as medições de tempos, uma série de coisas dentro do ambiente produtivo, porque a linha de produção, em geral, a maior parte sendo formada aí por homens, eles acabavam parando para olhar uma mulher passando dentro da fábrica e acabava tendo um índice de defeito grande dentro do processo produtivo. Eu fiquei extremamente frustrada nesse momento e eu falei assim, então não é esse caminho que eu vou seguir, eu não quero saber de fábrica, porque se eu não vou poder exercer minha profissão dentro de fábrica, não é aqui que eu vou ficar. Né? Aí acabei mudando, vim fazer outro estágio na área de comercialização de energia elétrica e acabei vindo para a Oracle porque era um programa, eu não tinha essa coisa muito forte na área de tecnologia, para ser sincera, eu venho de uma escola em que a gente era muito do lápis e papel, e lá em 2004, quando eu entrei na Oracle, eu olhava e falei assim, nem sabia direito o que era Oracle, eu falei, mas eu vou fazer porque eu acho que vai ser legal esse negócio, essa carreira de tecnologia, e também, na verdade, eu não sabia muito aonde é que eu estava entrando. Eu entrei na Oracle para trabalhar com soluções de supply chain, e eu achei interessante o conceito, o programa, e uma série de coisas. E desde sempre, a hora que eu me dei conta onde é que eu estava entrando, eu olhava para o meu lado, e eu olhava, era, assim, 90% dos meus colegas de trabalho, eles eram homens, mas, assim, acho que da mesma forma como eu estava tão acostumada com isso, aquilo não me chamava atenção. Então, eu estudava e eu viajava muito no Brasil para poder atender clientes, uma série de coisas, assim, enfim, não me dava conta naquele momento, mas sempre ouvi muito, né, das cantadas, e homem que chama para sair, esse tipo de coisa, e um pouco de duvidando da minha capacidade. E aí eu acho que, mais uma vez, eu voltei muito forte, eu falei assim, eu não vou, isso aqui, ninguém vai definir o que eu vou ser quando eu crescer, eu que vou definir o que eu vou ser quando eu crescer. E aí eu peguei, fechei o olho e falei assim, não, eu vou ser a melhor. Então eu até me desgastava muito mais, porque eu tinha aquela sensação de que eu tinha que ser muito boa naquilo que eu fazia. Por quê? Porque eu era mulher, então eu tinha que provar que não era uma questão de ser mulher ou bonitinha, ou, enfim, tá tendo alguma relação amorosa com algum colega, esse tipo de coisa, que era uma das conversinhas que a gente ouvia muito naquele tempo. Ah, você tem que ter alguma relação com alguém para essa pessoa subir de cargo, era de maneira extremamente pejorativa, se ouvia muito isso, né?
E eu falava assim, não, eu vou crescer porque eu sou boa, eu vou crescer porque eu tenho competência, porque eu sou capaz. E eu acho que eu sempre me remetia muito àquela história da minha mãe. Eu falei, não, minha mãe, quando eu era criança, ela também não tinha estudo, não tinha isso, aquilo, ela criou os 3 filhos. Então, assim, não é assim que, não é isso que vai me impedir. Mas eu te confesso que eu em nenhum momento me sentia fortemente intimidada, né, e não tinha me dado, e eu não tinha a consciência, que eu acho que esse é um ponto bastante importante, eu não tinha consciência de que eu, em algum momento, acho que mesmo porque a gente não tinha esse tipo de discussão naquela época, né, então, assim, na verdade, me faltava a consciência de que, por algum motivo, eu estava sendo, muitas vezes, inferiorizada por homens, então, existiam situações que naquele momento eu não me dava conta, mas que eu trabalhava na área comercial, e que, por exemplo, era algo muito comum que acontecia lá nesses anos 2000, de se fechar negócios em jantares, e depois as pessoas acabavam saindo, convidando para sair para boates e para outros eventos aí noturnos, e muito dos relacionamentos entre os clientes aconteciam nessa oportunidade, digamos assim, depois do horário, né? E aí eu era muito excluída dessas oportunidades, então eu não conseguia ter esse tipo de relacionamento com os meus clientes, porque eu não estava nesses eventos à noite, né? E aquilo ali começou a me incomodar profundamente, mas eu, novamente, não me dei conta, né? Então, assim, não achava que, em nenhum momento, me tomei essa consciência de que eu sofria esse tipo de situação, esse tipo de abuso, porque a gente não discutia esse assunto, né? Enfim, aí nessa trajetória, aí, enfim, de uma série de coisas e mudanças ao longo dos anos, e em 2011, foi um outro marco também bastante importante para mim, que eu acabei decidindo casar com um baiano, né, e me mudar para Salvador. E nessa minha mudança para Salvador, eu acabei mudando também, inclusive, de área dentro da Oracle, então foi só, e aí algo que eu sou extremamente grata à empresa que eu trabalho, porque eu sempre tive várias oportunidades de movimentação e uma série de coisas, e eu tive sempre muitos gestores que sempre acreditaram muito no meu potencial e minha possibilidade de crescimento, no entanto que eu mudei completamente de carreira, eu trabalhava na área de supply chain, fui trabalhar com serviços, vendas de serviços de suporte, serviço de suporte avançado para a região norte e nordeste, porque era a oportunidade que tinha para a região, eu que eu queria morar em Salvador e eu não queria perder meu emprego, né, então assim, acabei indo para lá. E aí foi aquele outro grande momento marcante, acho que da história, na minha história, né, que me dei conta que eu estava atendendo a região norte e nordeste, que tem uma tradição extremamente machista, né, inclusive até a família, né, meu próprio, no caso agora, o atual ex-marido, também era extremamente machista, e eu também não me dei conta que eu acabei buscando uma pessoa que era um pouco similar àquilo que eu via dentro da minha casa lá atrás, né, e achava que era tudo normal. Enfim, e aí foram 7 anos atuando nessa região, viajando muito para a região norte e nordeste como um todo, e escutando, gente, vocês imaginam o que foi escutar o que era primeiro, assim, já tinha um preconceito porque eu era paulista, trabalhando no norte ou nordeste, enfim, em determinados estados, então, mulher, falando de serviço de tecnologia, num ambiente super inóspito, e aí eu só escutava piadinha, muito piadinha, você não tem noção. E aí eu me perguntava, eu falei, cara, eu tive vários momentos em que eu me parei para me perguntar assim, ai, será que eu escolhi o caminho correto? Porque, assim, eu só vivo no mundo de homem, eu não olhava para o meu lado, não via ninguém similar tipo assim, parecida comigo, ou parecida com a minha história, e eu tinha que ficar me sujeitando àquela situação de me sentir rebaixada. Eu acho que isso, de uma maneira muito natural, aí eu remeto sempre a essa questão da minha história de vida, porque eu sempre ouvia, que eu falo, nada como você ter valores, né, bem estabelecidos, e eu sempre me remetia muito à minha casa, à minha mãe, às dificuldades que a gente vivia lá na infância, e eu falei assim, eu não vou baixar me sujeitar a esse tipo de situação. E isso me fortaleceu,
diferentemente, acho que poderia estar me sentir uma situação que eu poderia sair dessa carreira e fazer qualquer outra coisa, e eu tive inúmeras situações e oportunidades de mudar de segmento, morando, né, morando em Salvador, enfim, recebi inúmeros convites para fazer uma série de outras coisas. Meu ex-marido, inclusive, não aceitava o meu trabalho e a maneira como eu trabalhava, por exemplo, que eu tinha que almoçar, por exemplo, com homens durante, né, fazer um almoço de trabalho, por exemplo, era uma coisa totalmente inaceitável para o meu ex-marido, e até que ao longo dos anos eu fui me dando conta, eu falei assim, não é isso que eu quero para mim, né? E é por isso que eu sou extremamente grata, e eu tenho uma responsabilidade muito grande de retribuição para a causa, né, e para a discussão sobre igualdade feminina, porque eu tive, nessa fase em que eu me senti mais inferiorizada, né, e aí eu estou falando, e eu já estou falando de tempos agora, assim, eu estou falando de 2012, 2013, eu não estou falando de anos muito remotos. Eu me senti extremamente inferior, mas aí, enfim, eu fui mãe, né, acabei tendo minha filha em 2013, e o fato de ser mãe traz uma força absurda, né? A gente não se dá conta quanto a gente fica forte quando a gente tem a nossa cria, a gente vira bicho, né? Então, assim, a hora que eu olhei para minha filha, eu olhei para aquilo, eu falei assim, eu vou cuidar, e eu vou estudar, e vou fazer ainda mais, e vou fazer melhor, e aquilo me deixou muito forte. E aí eu tive ajuda de mulheres, amigas minhas, muito queridas, advogadas, inclusive, que não era nem, inclusive do meu segmento, amigas lá em Salvador, que eu também sou extremamente grata. Eu sou grata a várias pessoas super importantes ao longo da minha vida. E que me fizeram olhar e falar assim, por que você está se sentindo inferiorizada? Por que tipo, seu marido te chama de feia, gorda e uma série de coisas e te coloca de maneira inferior, sendo que ele ganha muito menos do que você, enfim, e você está se dando bem no seu trabalho. Enquanto isso, eu estava crescendo no trabalho, eu estava conquistando uma série de espaços, e aí eu mesmo não me dava conta. E aí chegou um determinado momento que eu falei assim, que me caiu a ficha, obviamente por pessoas ao meu redor, que eu olhei e falei assim, presta atenção para o que está acontecendo ao seu redor, e eu me dei conta de que, na verdade, não era aquele casamento que eu queria mais para mim, não era mais aquele estilo de vida que eu queria para mim, e eu acabei me separando, e eu acabei voltando para São Paulo. E aí, nessa oportunidade de voltar para São Paulo, eu falo, são várias histórias e vários marcos importantes. Eu entrei para o grupo do Oracle Women Leadership, e era um grupo de mulheres que a gente começou a discutir, e nesse momento, nessas discussões, eu comecei a me dar conta, coisa que eu não tinha me dado conta ainda, o quanto inferiorizada, ou uma série de abusos que eu tinha sofrido ao longo desses anos anteriores, e que eu achava que era tudo normal, porque eu achava que era normal porque era a vida que eu conhecia, e não é normal. E aí eu comecei a escutar de outras mulheres, outros relatos, esse tipo de coisa, eu falava assim, gente, eu não acredito que eu estou vivendo tudo isso, né? E aí, por isso que as discussões, gente, elas são super importantes, super válidas, porque eu tinha o que a gente chama, o que a gente discute muito hoje, algo que era muito forte dentro de mim, era a síndrome do impostor, né? Eu tinha a síndrome da impostora, em que eu achava que eu não era capaz, porque o tempo todo ao longo da minha vida me falavam que eu não era capaz. No entanto que eu voltei, eu já estava nesse momento aí com 11 anos trabalhando aí 12, 13 anos trabalhando na Oracle, e eu estava ainda com um cargo que não era de gestão, né? E eu queria muito ser gestora, né? Queria crescer. Eu falei, não, eu tenho capacidade para isso, eu posso liderar equipes, né? E aí com o apoio, acho que do grupo das mulheres e das discussões, eu falei, me fortaleceram e falavam assim, você é capaz, você é do tamanho do seu sonho, parece aquele, né? Meio piegas, né? E um clichê, mas não deixa de ser verdade. E aí eu falei assim, não, eu vou lutar, porque se eu quero ser gestora, eu vou ser capaz de ser gestora. E aí eu peguei, inclusive paguei do meu próprio bolso um investimento, juntei um dinheiro que eu tinha, que não tinha, paguei um curso lá na Universidade de Stanford e fui para os Estados Unidos fazer um curso sobre liderança, e sem ser gestora. Mas porque eu cheguei e falei assim, eu tomei a minha decisão de que eu queria ser gestora. Então, primeiro eu decidi e me senti forte o suficiente, eu falei assim, então eu vou me capacitar, porque para ser e viver nesse ambiente, eu preciso ser boa. E aí eu fui, estudei, voltei de lá com outra cabeça, inclusive lá
durante o curso, eu tive muitas discussões sobre liderança feminina, enfim, a cabeça já era muito mais avançada, obviamente, diferente comparada quando você está fora do país, né? É muito diferente com o que a gente tinha em termos de discussões. Aquilo me ajudou muito a trazer algumas discussões sobre bias, né? Vieses inconscientes, uma série de coisas que a gente ainda tinha pouca discussão aqui no Brasil, e aquilo me trouxe e me fortaleceu muito a me habilitar para vagas que abriam de cargos mais altos. Esse passo, Adriana, esse passo seu, né, esse start de que não, eu quero ser gestora, eu quero ir atrás, vou em busca de conhecimento, de capacitação para isso, foi quando que isso aconteceu? Foi no momento que eu voltei para São Paulo, e que eu em 2018, e que eu... já em 2018, né? Já muito recente, porque recente. Como eu estava em Salvador, eu não participava, estava fora das discussões, né? Então, assim, as discussões sobre liderança feminina já aconteciam em São Paulo há um certo tempo, porém, eu era fora desse mundo, vivia apartada disso. A partir do momento que em 2018, eu voltei para São Paulo e eu entrei para o grupo de mulheres, eu comecei a entrar para as discussões, e a gente tinha as reuniões, e eu comecei a ver relatos, escutar outros relatos de outras mulheres que tinham sofrido abusos, ou mulheres que se sentiam também inferiorizadas, e eu comecei a ter uma super identificação com várias delas. E isso fez com que eu me fortalecesse a ponto de falar assim, eu tenho capacidade e eu vou me candidatar a vagas de gerência e de gestão, né? Coisas que eu nem me candidatava. Então, assim, não era que eu não era capaz, eu não me candidatava porque eu não achava que eu era capaz. Então, era uma coisa muito da cabeça. E aí, eu falo, as discussões que a gente está tendo, e eu volto, assim, a falar, foi dentro desse grupo, em 2018, que eu olhei e falei assim, não, eu consigo. E foi muito incrível, incrível essa história, e por isso que eu falo, eu tenho muito dever, assim, de retribuição, e eu quero apoiar todos, e por esse mesmo motivo que eu fiquei super feliz com o convite, porque aí eu peguei, me capacitei, uma série de coisas, cheguei para o meu chefe, que mora em Miami, e falei assim, eu vou virar gestora nessa companhia com ou sem você. E foi desse jeito, assim, que eu cheguei. Assim, eu vou crescer com ou sem você. A gente pode estar junto ou a gente pode estar em lugares separados, mas se você quiser, essa é uma decisão minha. Se você quiser abarcar nisso e quiser apostar em mim, eu estou aqui à disposição, mas eu também posso me candidatar a outras posições. E eu só quero deixar isso muito claro, essa relação transparente. Isso foi em 2018. E aí, em 4 anos, de maneira bastante incrível, em 4 anos eu fui promovida 4 vezes. E tudo foi muito rápido desde então. E nessa promoção, tipo, em 2020, eu virei gerente sênior de vendas de serviços do setor público, ganhei um time enorme também, trabalhando na parte do setor público. Em 2021, eu assumi a diretoria para Brasil todo, do setor de serviços de suporte, de serviços avançados ao cliente, né, que é a nossa estrutura de ACS, e depois de 9 meses, né, e depois de 9 meses já como diretora, eu fui promovida a diretora sênior em fevereiro desse ano, e foram 4, na verdade, eu tinha tido uma promoção antes em termos de um nível ainda dentro de individual contributor em 2018, quando eu voltei para São Paulo. E aí, em 4 anos, foram 4 promoções, e minha vida mudou completamente. E aí eu me coloquei, eu já tenho um time bastante grande, tenho meus vários desafios, continuo ainda bastante crítica comigo mesmo, no sentido de buscar um pouco desse perfeccionismo, de buscar sempre uma qualificação muito grande e uma série de coisas. Então, eu sou bastante estudiosa em todos os aspectos, só que eu passei diferentemente de antes, que eu estudava muito características técnicas, né, o que a gente chama de hard skills. Hoje eu já estudo muito e leio muito sobre os soft skills, e penso e reflito muito como ser uma boa gestora, como ser uma gestora que garante a inclusão dos meus funcionários, inclusão da diversidade. Então, hoje eu também faço parte do comitê executivo da Oracle Brasil, né, então a gente tem as reuniões aí mensais aí junto com o presidente, e eu hoje também lidero todo o squad, que a gente criou um squad sobre diversidade. E eu discuto isso, por quê? Porque eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho um senso de responsabilidade
para garantir a devolução, eu acho que um pouco do que eu recebi, do apoio, e eu sei o quão importante é a gente estar reunido, e aí eu falo homens e mulheres, e eu fico super feliz aqui também de ver homens aqui também junto hoje, porque parece que existe um pouco um pouco do preconceito de que esse é um assunto feminista, que a gente se torna feministas quando a gente está conversando sobre situações inusitadas ou situações, dificuldades que as mulheres enfrentam dentro do mercado, desse mercado em especial, o mercado de tech, e acho que a gente pode entrar um pouquinho específico sobre tecnologia, mas os homens são os principais apoiadores. E a partir do momento, e a gente entendeu do nosso grupo, que a gente só conseguiu evoluir com atividades que a gente faz hoje de lideranças e de apoios a grupos femininos dentro da Oracle do Brasil, a gente só conseguiu evoluir quando a gente conquistou e ganhou os patrocinadores, os homens, porque os homens ainda continuam sendo a grande maioria dos cargos de alta liderança dentro da companhia. E se essas pessoas, elas não comprarem, não estiverem também junto com a causa e entenderem essas dificuldades, não estiverem disputa ativa para entender um pouco dessas dificuldades, do porquê que se fala que a gente tem pouca oportunidade, por que hoje a gente vive essas estatísticas de uma presença muito pequena de mulheres dentro do mundo de tecnologia, por que a gente vive uma situação onde tem pouquíssimas e pouquíssimas mulheres hoje em cargos de liderança, em alta liderança, por que hoje, isso em todos os segmentos, sem exceção, por que hoje a gente tem hoje em cargos de conselho de administração, é raríssima a presença feminina, o porquê de tudo isso? Se a gente não se dá conta de que é uma discussão a ser tomada, a ser feita, e não tiver apoio de homens nesse grupo, a gente não vai conseguir evoluir, não vai conseguir corrigir as distorções causadas por uma questão histórica, né? E isso mesmo se aplica e a gente se estende, por isso que eu falo, a diversidade no sentido até amplo, se estende a grupo de pessoas negras, inclusive que a gente faz parte hoje também de discussões em relação a como aumentar a participação de pessoas negras dentro da nossa empresa, como também a gente agrega também pessoas com deficiência, então a gente tem um percentual bastante alto de pessoas com deficiência trabalhando conosco, e assim, são pessoas que às vezes faltavam era a oportunidade, e aí a gente consegue ver assim, a capacidade de pessoas incríveis que estão hoje com cargos, inclusive, mais altos, que eu não tinha, porque simplesmente porque antes não tinha oportunidade, hoje a gente está vendo essas pessoas crescerem dentro da companhia, o que nos dá bastante orgulho, e também outros grupos também, o grupo LGBTQIA+, e grupos que se sentiam inferiorizados, hoje a gente vê com muito mais transparência, muito mais tranquilidade, pessoas que realmente assumem ser homossexuais, enfim, ou diversos outros grupos, e receber respeito das demais pessoas da companhia, e não ser julgado, ou não ser criticado, ou não ter menos oportunidade, simplesmente porque tem uma determinada opção sexual. Então, é um mundo que a gente quer construir, é o mundo que a gente olha e fala assim, é isso que eu quero para o meu futuro, só que depende de como, de um caminho a ser trilhado. E esse caminho começa sempre com o primeiro passo. Começa quando a gente junta e tem essa oportunidade de conversar sobre histórias e compartilhar experiências de diversas pessoas que viveram diversas situações, e aí você ajuda com essas histórias a fazer com que outras pessoas se sintam empoderadas, se sintam mais encorajadas a se aplicar a posições, a se arriscar mais, a ter esse outro olhar, né? Eu acho que um pouco para o futuro. Então, a partir daí, Adriana, só para a gente aproveitar bem aqui a sua participação com a gente, né? Qual que é a nossa curiosidade, que eu acho assim de suma importância que você compartilhe conosco, sobre como né? Hoje você está do lado, hoje você está do lado de lá, né? Que seria o cargo de gestora, né? Então, como que é para você liderar uma área onde, né, você tem o maior índice de homens, como essa experiência, e como você compartilhou com a gente, foram 4 anos e 4 anos de promoção, 4 promoções. Como que essa trajetória aí para você? Você teve essa oportunidade? Foi porque foi em busca de conhecimento que você garantiu o seu espaço?
compartilhe, assim, essa questão justamente para a gente motivar e a gente trazer essa reflexão, né? Qual que foi o diferencial de ter uma mulher gestora, né? Não é só porque é mulher, é porque a mulher, ela tem um toque, né? Realmente, assim, algo diferente, a intuição feminina, ela, né, completamente. Então, a importância, né, de se colocar uma mulher em cargos de liderança. Qual que é essa importância? Quais foram as diferenças de ter você como uma das gestoras, né, nessa empresa? Acho que primeiro, assim, pensando um pouco na primeira pergunta, como é liderar uma equipe, e realmente minha equipe, a maior parte é feita de homens, né, eu acho que, acima de tudo, você criar e conseguir criar uma situação de respeito, um ambiente de respeito, né, então, não é uma liderança, um processo de liderança porque que eu vejo a diferença, é homem ou é mulher, eu acho que da mesma forma, acho que como a gente está criando e aí tudo parte um pouco da cultura, né, então se a gente cria a cultura de que não há diferença entre as pessoas, né, a gente já cria um espaço em que a gente coloca a discussão, e para mim, hoje liderar homem ou liderar mulher, particularmente é a mesma coisa, porque eu não vejo diferença. Né, e eles têm um determinado respeito muito grande por mim, eu tenho muito respeito por eles, por toda a minha equipe, e eu acho que a partir do momento que a gente tem uma gestão, um processo de gestão com muito, muito respeito, eu acho que é onde a gente consegue criar esses ambientes de criação. E aí, pegando um pouco das características femininas, para trazer isso para o processo de liderança, também era uma coisa que eu não me dava conta, e aí eu acho que foi super importante também nesses estudos todos, que eu achava que eu tinha que ter características masculinas para poder ser forte, ou seja, eu tinha que ser uma gestora muito dura, né? Eu não poderia mostrar fragilidade para poder ser gestora, né? Porque senão, a sensação que eu tinha é de que se eu não fosse uma pessoa, porque a gente tem um pouco daquela imagem da mulher de cargo alto, a mulher dura, né? A mulher que briga, que tem uma posição firme, que várias pessoas até reclamavam, nossa, é horrível ter chefe mulher, esse tipo de coisa. E aí, quando nessas várias discussões, acho que esse é um ponto importante, nas várias discussões que a gente teve dos grupos, tal, a gente discutiu muito sobre vulnerabilidade, né, que é inclusive que a gente lê muito sobre a questão da Brené Brown, esse tipo de coisa. E aí, a gente começou a aprender, e aí foi todo um processo de aprendizado, de que trazer as características femininas para dentro do processo de gestão, ele agrega isso e supera ainda mais as expectativas, porque você começa a ter determinados olhares com essa característica feminina, e isso para toda a companhia, né? Você começa a ter olhares diferentes. Então, essa sensibilidade da mulher, de quando você está, por exemplo, você está pedindo, como é que você tira, por exemplo, o melhor de um profissional, né? Às vezes não é você pressionando e apertando e gritando e fazendo trazendo dessa forma. Se você entender que, de repente, ele está passando por um determinado problema pessoal, e você entender, de repente, o que motiva, isso é muito característica feminina, né? De prestar mais atenção, de ser mais sensível ao momento que o funcionário está passando, o momento de vida que ele está passando, e você consegue se conectar com ele a partir dessa característica, desse olhar, é incrível como a gente consegue trazer o melhor dele. É incrível como isso é positivo. Então, é incrível o que as mulheres, a característica feminina pode agregar para o benefício. A gente já tem vários e vários estudos que comprovam, e a gente pode ler isso também facilmente, como que as características femininas apoiaram no processo de evolução das empresas. E eu atribuo muito isso a essa sensibilidade, né, que começou a ter em relação a como buscar o melhor das equipes. E aí essa sensibilidade feminina, ela consegue ter uma identificação melhor em relação a isso, né? Não é que tem casos e casos, a gente nunca pode ficar, obviamente, generalizando, né? Mas em geral, você às vezes se colocar parceira, se colocar com essa escutativa, é uma coisa que eu discuto muito sobre a questão da escutativa, e ao mesmo tempo ser dura também, eu acho que tem que ter um pouco da mistura, né, porque você tem que exigir o melhor para ter um time de alta capacidade, alta performance, mas a partir do momento que você não precisa, você entende que você não precisa gritar, ou você não precisa apertar, você não precisa ser muito dura, mas você ainda assim consegue tirar o melhor do seu profissional, eu acho que é super, é incrível o que você pode fazer quando você consegue ter essas características. Então, eu me sinto hoje
tranquila para em algumas situações, algumas reuniões, coisas que eu achava que eu não podia em determinado momento, falar, nossa, gente, como hoje eu estou cansada, hoje eu não estou bem, hoje eu estou triste. E está tudo bem, e eles se sentem mais conectados comigo. Entendeu? Porque eu sou, tipo assim, sabe quando é aquela coisa que ele olha e fala assim, nossa, é gente como eu, né? Não é uma pessoa diferente, porque o chefe, ele não precisa ser uma entidade diferente, ele é uma pessoa da mesma forma. E eu acho que quando você se abre dessa forma, você se mostra vulnerável, a conexão que você traz da equipe, ela é incrível, porque ela começa a ver e fala assim, não, realmente ela é uma pessoa igual a mim, que também tem medos, que também tem cansaço, que também tem dificuldades. Eu tenho minha filha de 8 anos, que eu crio sozinha aqui em São Paulo, porque meu ex-marido ficou em Salvador. Eu tenho minhas dificuldades, que eu tenho que cuidar da minha filha, ela também fica doente, né? Então, assim, eu começo a entender que a hora que eu compartilho com a minha equipe, que eu também tenho minhas dificuldades com a minha filha, esse tipo de coisa, eles me ajudam mais, né? Você fala assim, gente, hoje eu não, desculpa, mas hoje eu não vou conseguir estar na reunião com não sei o quê, porque eu estou aqui cuidando da minha filha. E todo mundo vai e se compra aquela ideia, porque se solidariza comigo e fala assim, não, pode deixar que eu toco aqui. Então, essas são algumas características femininas que eu acho que fazem toda a diferença na liderança, e graças a Deus a gente está vindo com um processo bastante positivo em termos de resultado. Então, eu acho que, e numa empresa, obviamente, a gente sempre tem que mostrar que o resultado está vindo, independente de qualquer coisa, mas a partir do momento que a gente começou a apresentar, né, nesse grupo nosso, crescimentos constantes ao longo desses últimos anos, trouxe uma consistência muito grande para o processo de tomada de decisão. E aí, eu acho que corrobora ainda mais digamos assim, a escolha acertada de que mulheres podem agregar, porque a gente vem trazendo crescimentos, esse ano, inclusive, assim, foi um ano fiscal, nosso passado, foi um ano incrível em termos de resultado, e foi com uma mulher à frente. Então, eu acho que a alta gestão, ela vai olhar e falar assim, mudou alguma coisa, né, porque eu tinha uma mulher, você acha que não deve ter sido tão à toa, eu acho que, de alguma forma, conseguiu conectar as pessoas. Então, são questionamentos que eu acho que a alta gestão começa a olhar, a partir do momento que você começa a mostrar claramente as experiências, e isso são estudos e mais estudos que comprovam que as características femininas, elas apoiam e ajudam ainda mais você a tirar o melhor das várias equipes e evoluir em termos de performance para a sua companhia, né? Eu acho que é um pouco por aí. Adriana, muito obrigada, tá, por você ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. Obrigada por compartilhar a sua história, né, por nos motivar, né, e você quer deixar alguma mensagem aí para os nossos colaboradores ainda a respeito, para finalizar? Claro, com certeza. Primeiro, eu também gostaria de abrir estou aqui à disposição também para perguntas, caso, né, as pessoas se vão para fazer, acho que fica super tranquilo, assim, gostaria eu tenho essa briga que eu falo, eu tenho essa senso de responsabilidade de tentar apoiar realmente o máximo possível tudo que eu posso, porque eu sou uma pessoa que eu recebi muito apoio, então eu acho que a gente tem que devolver da melhor maneira possível. Mas a mensagem que eu deixo, que eu gostaria de deixar a todos, sendo homem, sendo mulher, todos sem exceção, entender que os espaços, eles estão aí, eu acho que depende muito da gente tomar consciência do que a gente tem de melhor, e a gente não precisa ter medo, a gente não precisa se sentir inibido para poder se arriscar. Então, entenda claramente que os espaços estão aí e não se coloquem em nenhum momento inferiorizados, ou se sintam inferiorizados, ou incapazes, ou nunca deixem com que ninguém, absolutamente ninguém, seja chefes e pessoas e cônjuges e etc., te coloquem em uma posição inferiorizada, porque isso tire o seu potencial, tire o seu brilho. Então, assim, enfrentem as situações, porque o mundo está aí, está aberto, e a gente tem essa responsabilidade de criar um mundo cada vez mais inclusivo, cada vez mais aberto, e eu não tenho dúvida de que as pessoas estão começando a se dar conta, e as corporações e os homens, eles estão começando a se dar conta da importância do aumento da presença feminina dentro do mercado de trabalho, ou e o quanto que essas características femininas elas estão agregando para o processo de gestão de performance. Então, não se sintam de maneira nenhuma, em nenhum momento, absolutamente em nenhum momento da vida, em nenhuma situação, inferiores a ninguém. A gente é muito capaz, e a gente tem esse espaço, e a gente está conquistando esse espaço.
Então, assim, acreditem em você e se arrisquem. Não tenham medo de se arriscar, porque é só nessa hora que a gente se arrisca, que essa é a grande diferença entre, às vezes, muito do que vários estudos mostram, que os homens, eles, em geral, eles se aplicam muito mais a posições que eles não precisam se sentir 100% capazes para se aplicar a uma determinada posição, a um determinado cargo, e as mulheres, elas precisam se sentir extremamente completas e atendendo a todos os requisitos. Não precisa, gente, não precisa. Então, assim, arrisquem, sintam esse ambiente tranquilo e sintam que os espaços estão se abrindo, né? Então, acho que é um pouco da mensagem que eu gostaria de deixar a todos enfim, acho que é um pouco disso, tá? Obrigada mais uma vez, tá, Adriana? De nada. Só para falar aqui para os colaboradores, a gente vai compartilhar, eu acho que seu LinkedIn, né, uma das suas redes sociais, a gente vai disponibilizar uma matéria a respeito, né, desta ação que a gente está promovendo aqui na MTI. Então, a gente vai deixar lá o contato para quem quiser te seguir, né, te conhecer mais, né, estreitar esse relacionamento. Muito obrigada, tá, Adriana? Eu estou total à disposição, mais uma vez, eu que agradeço de maneira significativa aí o convite, e estou à total disposição realmente para conversar, para a gente trocar mais ideias, e, enfim, ter outras oportunidades. Gente, muito obrigada, viu, a todos. Obrigada, Latânia, pelo convite. A gente vai seguir aqui, só que agora com os dados da MTI mesmo, né? Pode ficar à vontade, tá, Adriana, para poder sair para cumprir com seus compromissos. Obrigada, tá? Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau. Bom, gente, olha, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, o nosso diretor, o presidente interino e vice-presidente, né, da MTI, o Cleberson Antônio Gomes, ele foi, assim, super receptivo ao tema, a essa ação, ele super apoiou, né, a gente desenvolver essa ação, então eu quero aqui agradecê-lo, né, mas infelizmente ele não vai poder participar. Por isso, né, a gente quer dar agora a oportunidade ao nosso diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, Cirano Campos, né, para que ele possa falar um pouco aí conosco sobre como anda hoje esse cenário na MTI, o que ele pode compartilhar conosco aqui, já trazendo, né, a nossa visão, o que a gente vivencia aqui. Cirano, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Me ouvem? Todos? Sim, ok. Sim. Cara, que legal que a gente esteja parando, né, esse tempo para poder tratar essa temática tão relevante e importante para as nossas vidas, né? Acho que primeiro para as nossas vidas e para a nossa organização. Então, assim, agradecer aqui a participação da Adriana, né, que compartilhou esse momento precioso com a gente. É uma inspiração, né, para todos nós. Inspiração não só para as mulheres, mas também para os homens, né, de batalha, de garra, né, de uma pessoa que vai em busca daquilo que acredita, né, então, muito legal isso. Eu penso que a MTI abrir esse espaço, né, o espaço no Café Tech para a gente tratar esse tema é tão importante, e acredito que a gente deva fazê-lo mais, né, Watani e Thaís, aí junto com o Paulo, que da inovação que promovem essas ações. Eu acho que são ações importantes, porque assim, você vê que na fala da Adriana, né, a vida profissional, ela não é dissociada da vida pessoal, né, do ser, né, do ser humano. Então, assim, não tem como, né, a gente fazer não tem como eu falar assim, não, o Cirano ficou em casa, o Cirano humano ficou em casa, que está só o Cirano profissional. Eu trago para a empresa, né, a minha constituição, trago os meus valores, né, os meus traumas, né, as minhas neuras, né, trago isso, não tem como dissociar, né, lógico que a gente precisa conduzir isso de uma maneira bastante adulta, madura, né, mas é importante a fala dela, né, falando aquelas coisas que trazia de criança, né, da casa do pai, da mãe, né, então é importante, mas eu acho que é extremamente relevante para a gente, né, discutir isso, tratar isso. Eu penso que a área de tecnologia realmente é uma área que, não só a área de tecnologia, mas a área de exatas, já foi até pontuado isso, é uma área que culturalmente, né, e historicamente, né, é preenchida por homens, mas, cara, assim, de verdade, a mulher dá um toque, né, assim como a mulher dá um toque na unidade básica, né, da sociedade, da família, ela também dá nas organizações, e é extremamente importante a participação
da mulher, né, no processo do desenvolvimento da indústria de tecnologia. Acho que é muito importante atrair e reter as mulheres, né, os melhores talentos para a área de tecnologia, né. As empresas precisam se planejarem para isso, se organizarem para isso, né. Além disso, as empresas também têm a responsabilidade de combater, às vezes, né, essa discriminação, esses estereótipos que existem, né, e promover, na realidade, a coexistência, né, harmônica, né, de homens e mulheres, né, que acabam sendo, na sua humanidade, na dignidade, no valor, nos propósitos iguais, né, e nos objetivos organizacionais também. Então, nós realmente não concordamos, né, com qualquer estereótipo ou discriminação que exista, né, machista ou sexista dentro da nossa organização. E é legal abrir esse espaço para a gente discutir isso, né, e poder desenvolver ações, né, medidas nesse sentido, no objetivo, né, com o objetivo de promover, né, esse espaço, né, para que todos possam coexistir. Eu penso que a gente se complementa nas nossas constituições, né, para que nós possamos gerar uma organização melhor, né, e aí falar os produtos e serviços da MTI melhor, né, com mais qualidade para os nossos clientes. Então, penso que esse espaço é extremamente importante e a gente deva fazê-lo mais, né, eu penso assim. Ok, Watani? Não sei se a gente quer algum colaborador também falar, perguntar alguma coisa, né, pontuar, acho que é importante também, né, o colaboradora, né, nossos empregados e empregadas. Hoje a gente acho que tem um número aí, acho que de aproximadamente 40 e poucas pessoas, mulheres efetivas na organização, né, além das mulheres que trabalham aqui, que são exclusivamente comissionadas ou terceirizações, né. Então, eu acho que a MTI é uma organização que abre esse espaço, né, ainda que a gente esteja numa sociedade culturalmente, historicamente, aí que o homem vem dominando, mas é bacana ver esse avanço, né, dessa discussão dos espaços. Bom, gente, acho que é isso, Cirano. Se tiver mais alguma coisa para complementar, quem quiser fazer alguma pergunta também fica à vontade, né, pode também nos trazer aí um feedback através do e-mail, né, da comunicação. A gente só tem que agradecer, primeiramente, aí o nosso presidente, né, porque ele foi super receptivo, ele gostou muito do tema, ele fez isso tornar possível, e a gente até poderia deixar para outro dia, né, para poder ter a participação dele, ele já tinha uma agenda, mas a gente queria realmente fazer nesta data, porque é hoje a data, né, que se comemora isso, que se celebra isso, né, então por isso que a gente resolveu trazer na data prevista mesmo. Mas aí agradecer os diretores, todos vocês que apoiaram, que estiveram presentes aqui conosco. Eu acho que é isso mesmo. Muito obrigada, viu, Cirano, pela participação também. Muito obrigada, é isso, né? Acho que vai dar agora para passar o vídeo, então, só para a gente finalizar, vamos ver aí, pode colocar aí o vídeo, só para a gente refletir mais ainda sobre essa questão e finalizar. Outro dia, eu ouvi um homem falando na rua. Só podia ser mulher. E eu realmente não entendi o que ele quis dizer. Então eu resolvi procurar. E eu achei um monte de coisa legal. Como o bote salva-vidas. Sabiam que ele foi inventado por uma mulher? Os painéis de energia solar também utilizam pesquisas de uma mulher. Só podia ser mulher, né? A primeira negra a ter um doutorado pelo MIT. A tecnologia por trás do Wi-Fi e do GPS. Mulher, né? Bora. Já ouviu falar do computador quântico capaz de resolver problemas quase impossíveis em segundos? Os experimentos de uma brasileira são usados em sua aplicação. Se hoje eu posso procurar tudo isso na internet, é graças a uma mulher que fez o primeiro algoritmo e tornou-se a primeira programadora da história. Assim eu descobri que o mundo está cheio de mulheres incríveis. É só procurar.
É isso, gente. Então, realmente só podia ser mulher. Então, nesta data, eu convido todos vocês a celebrar os avanços tecnológicos feitos por mulheres que inspiram e que impactam o mundo todo. Obrigada, gente, pela participação de vocês.